Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como vocês estão, mas eu peço que Deus tenha abençoado a vida de vocês, né? A sua família, tudo bem com vocês? Bom, queridos, eu quero falar hoje uma palavra para o meu e para o seu coração, que o céu não está em crise. É exatamente isso que você ouviu. O céu não está em crise. Muitas das vezes você pode até ficar preocupado com alguma coisa, né? Você vê as lutas do dia a dia, tanta notícia ruim, tanta coisa ruim acontecendo, tanta desgraça, tanta morte, tanta doença, tanta coisa, não é verdade? Mas eu quero falar para você que o céu permanece da mesma forma. O céu não está em crise. E o que eu quero falar com isso para você? Que muitas das vezes você talvez não tenha orado, talvez você não tenha se derramado na presença do Senhor, não tenha buscado a presença dEle, tem se distanciado de orar, de falar com Deus, não é verdade? Às vezes você está tão atribulado no dia a dia, tanta coisa para fazer, que se esquece de se dobrar ali um pouquinho, de entrar no secreto, de falar com Deus, de buscar a sua presença, para que as coisas possam melhorar, para que a sua vida possa aliviar, para que a carga do seu dia a dia seja mais leve. Olha, a Bíblia fala que Jesus ele sempre orava, ele sempre buscava. E Jesus era Deus, Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Tem pessoas que não concordam, mas se você for ler a palavra, você vai ver que era assim. Pelas características, pelos dons, por ele ser onisciente, por ele ser onipresente, por ele saber o que as pessoas pensavam. Só mesmo Deus, né, para saber disso, para saber o que você pensa, para entender a sua mente. Então, ele orava, ele não cessava de orar, ele sempre estava buscando a presença de Deus. Eu creio que orar para Jesus era muito importante, pois ele sempre estava orando e ele procurava sempre a se distanciar, sempre a se ocultar e ficar ali em silêncio buscando a presença de Deus. E será que nós temos feito isso? Eu mesma, no início da minha fé, eu orava mais, eu buscava mais. Eu vivia também, pessoal, eu tinha depressão, eu vivia muito ansiosa, eu tinha muitos problemas emocionais. Então eu acredito que por conta disso, eu ia buscar mais a presença de Deus, eu orava mais. Tem coisas na nossa vida que acontecem para que eu e você possamos nos despertar, para que eu e você possamos orar mais, para que eu e você possamos buscar mais a presença de Deus, não é verdade? Então eu acredito que no início da minha fé eu orava mais, eu buscava mais a Deus, porque eu necessitava de ajuda. Então hoje eu oro, continuo orando, mas eu vou contar para vocês, eu vou confessar que com o passar do tempo a gente vai meio que relaxando um pouco mais, mas eu ainda continuo orando, né? Muitas das vezes eu estou ali lavando os pratos, fazendo uma coisa e o Espírito Santo me incomoda, me convidando a orar. Gente, orar é falar com Deus. Orar é a comunicação que você tem com Deus. Orar é você se derramar na presença de Deus. É você consultar primeiro aquele que já viu o seu futuro, aquele que já sabe o que vai acontecer com você. Muitas das vezes é através da oração que Deus revela algo que está para acontecer com você, de bom ou de ruim. Então ele convida eu e você a orarmos. E vamos ler aqui a passagem. Estou um pouquinho rouca, pessoal. Tem um clima aqui na minha cidade. Agora tá chovendo, aí tem hora que tá o calor, tem hora que esfria um pouco. E nisso a gente vai, né, levando com a graça de Deus. Vamos ler em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, que diz assim, ó: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus tanto orava, e ele sempre procurava orar só, em secreto, como ele também pregava e curava, expulsava demônio. Ele disse que foi para isso que ele veio, para pregar o evangelho, para falar das boas novas, para falar do amor de Deus pela humanidade, para falar da sua salvação, da minha salvação.
E eu creio que orar era muito importante para Jesus, pois ele sempre se levantava muito cedo. Quantas vezes eu e você deveríamos levantar cedo e nós não levantamos para orar, não é verdade? Olha, bate uma preguiça, gente. Bate uma preguiça de se levantar para orar. Isso prova que a oração é importante. Isso prova que orar é muito importante. Então, Jesus sempre buscava, ele sempre estava em oração, ele sempre estava buscando ao Pai, ele sempre estava falando com o Pai, ele sempre estava ali se derramando na presença de Deus. E logo em seguida a Bíblia fala que os discípulos procuravam por ele e ele disse: vamos para outro povoado, porque eu preciso pregar, foi para isso que eu vim, para pregar. Sempre estava trabalhando, sempre estava buscando a presença de Deus, mesmo ele passando por aquelas perseguições. Então, eu quero dizer para você que o céu não está em crise. Jesus continua respondendo a sua oração. O Espírito Santo continua intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Então, eu quero falar para você que não deixe de orar. Não deixe de clamar a Deus. Não deixe de buscar a presença de Deus. Por mais difícil que a vida esteja, não deixe de orar a Deus. E um segredo aqui, que Jesus ele não gostava de alarido, ele não gostava de falar que estava orando, ele orava em secreto ao Pai. É tanto que ele convida, ele diz que a gente deve entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e falar em secreto. Que Deus que vê a nossa oração em secreto nos responderá. Então, muitas das vezes nós necessitamos orar sim no meio de pessoas. Muitas das vezes nós necessitamos sim orar. Às vezes a pessoa precisa de uma oração, você tem que orar sim. Mas quando é para você se derramar na presença de Deus, quando é para você buscar a oração para você mesmo, para você ter uma comunhão com Deus, a Bíblia ensina você a entrar no secreto. A Bíblia ensina você a se derramar na presença do Senhor. A Bíblia ensina você a se deitar com a sua face no pó e se derramar na presença desse Deus poderoso, desse Deus que vê o seu clamor, desse Deus que vê a sua luta, desse Deus que vê a sua súplica. E no momento certo, de acordo com a sua vontade, ele lhe responderá a causa que você tem colocado nas mãos dele. Eu te convido a orar. Eu te convido a buscar a presença de Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu me derramei na presença de Deus. Eu senti uma angústia muito grande. Eu sentia um vazio tão grande. E aí eu corria para os pés do Senhor. Eu me derramava na presença de Deus. Eu colocava minha face ali no pó. E eu me levantava aliviada. Eu derramava ali toda a minha mágoa, toda a minha tristeza, toda a minha angústia, toda a minha decepção, toda a minha ansiedade. A palavra de Deus diz que lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você, aleluia. O Senhor tem visto a sua súplica. O Senhor, ele não está de olhos fechados. Ele tem te contemplado. E você precisa buscar sua presença. Derrame-se nos pés do Senhor. Ore a ele. Peça a ele. Bata que ele vai abrir a porta. Peça que ele responde. Clame a mim, todos que estás cansados. Vinde a mim, você que está cansado. Você que está sobrecarregado. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no tempo certo o Senhor vai ouvir a sua oração. Eu tenho certeza que aquele que busca o Senhor, que clama ao Senhor, não sai dali sem uma resposta. Não sai dali sem a sua resposta. Não sai dali da presença de Deus sem ouvir a palavra do Senhor. Sem ouvir uma palavra de vitória. Sem ouvir uma correção do Senhor. Porque Deus, ele nos ama, ele nos corrige, ele nos repreende, mas ele também nos abençoa. É como um pai. Um pai, ele corrige o seu filho, um pai, ele exorta, um pai, ele muitas das vezes coloca de castigo, mas também ele abençoa. Um pai, ele também sabe olhar para o filho e abençoá-lo. Não é verdade? Da mesma forma, é o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Tá certo? Então não desista, vá buscar a presença do Senhor. Então, o Senhor, ele sempre orava. Ele sempre procurava um lugar secreto para orar. Ele sempre procurava
buscar a presença do Pai. Ele sabia pelo que ele ia passar, né? Uma morte de cruz. E ele sempre estava ali orando, buscando o Pai, para que o Pai pudesse fortalecê-lo. Ele e o Pai junto, e o Espírito Santo. E conosco, ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a vigiar e orar. Ele disse, vigie e ore. A palavra de Deus diz para que eu e você vigiemos e oremos. Vamos orar mais, buscar a presença de Deus, gente. Para saber qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para nós. Para saber o que é que o Senhor pensa ao seu respeito. Para saber o que o Senhor tem determinado para você. É na oração que a gente se comunica com Deus, é na oração que nós falamos com Deus. Todo cristão deve orar. Tem pessoas que têm um dom de cura, tem pessoas que têm um dom de profecia, mas a oração todos nós temos que orar. Não é dom não, é uma necessidade. Todos nós temos que orar, temos que falar com o Pai das luzes, tá certo? Então quero dizer para você que o céu não está em crise. Deus está lá no céu, ouvindo as orações daquele que busca verdadeiramente pelo seu nome, pela sua palavra, pela sua vontade. Tá bom? Essa é uma palavra que eu trouxe nesta manhã para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Tá certo, querido? Querida? E eu quero pedir para você, se você se sentir para se inscrever no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, para que quando eu postar um vídeo você possa receber, tá certo? E que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe. Dê um like. Dê um like para que pessoas possam... para que essa palavra possa chegar para mais pessoas, tá certo? Dê um like, curta, comente. Fica com Deus. Que Deus abençoe sua vida, o seu dia, sua casa, sua família. Paz do Senhor.